Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a fonoaudióloga Lígia Maurício. Seja muito bem-vinda ao Vida Leve, Lígia. Muito obrigada, agradeço muito o convite. Prazer recebê-la aqui para falar de um assunto tão importante. Você já ouviu falar em disfagia? Que é aquela dificuldade, né, de engolir. Como é que é isso, Lígia? Muito bom dia. Bom dia. Então, a disfagia, ele é um distúrbio de deglutição, onde o indivíduo ele sente a dificuldade realmente de deglutir. E pode acontecer em qualquer uma das fases da deglutição, seja na fase oral, seja na fase faríngea ou mesmo na fase esofágica, que é uma disfagia mais baixa, que nós chamamos. Entendi. E quando a gente fala engolir alimentos, a gente não está falando só sobre sólidos, mas líquidos também, até mesmo a própria saliva. Isso mesmo. Então, a depender do tipo da disfagia, como ela é classificada ou do que é que o indivíduo ele possui a dificuldade, ela pode ser sim com alimento pastoso, pode ser uma disfagia para líquidos e ocorre demais com a população idosa, sim, ou até mesmo dificuldade de gerenciamento de saliva, como nos casos de pacientes que são demenciados. Entendi. Então, o fonoaudiólogo ele vai diagnosticar o tipo de disfagia, o grau da disfagia, como é que está ocorrendo para a gente poder fazer a atuação e poder fazer o tratamento. Entendi. Quais são as causas mais frequentes da disfagia? A disfagia, eu sou especialista na disfagia do adulto e do idoso, e então a gente percebe que o próprio envelhecimento, que a gente chama de presbifagia, ele é um fator que ele pode levar o indivíduo a ter a disfagia, tá? Mas existem outros fatores, algumas comorbidades que facilitam. Por exemplo, o paciente que ele teve um AVC, então ele pode vir sim a ter uma disfagia, essa dificuldade de deglutir. Pacientes com demência, Alzheimer, pacientes com Parkinson. Como é que é feito, né, na verdade, o diagnóstico precoce? Chegou no consultório, a gente vai fazer a anamnese e depois fazemos uma avaliação clínica, que é justamente com alimento, com líquido, para a gente ver como é que está essa questão da deglutição. E se for pertinente, fazemos uma indicação para um exame de imagem, que auxilia no diagnóstico. A depender do caso, aí a gente faz alguns encaminhamentos também. Entendi. E como é que é, Lígia, o tratamento? Vai depender também do tipo de disfagia, tá? Mas o tratamento, ele precisa ser seguido o quanto mais breve possível, porque a disfagia, ela pode se agravar, tá? Porque ela pode iniciar somente com a simples dificuldade de deglutir, que é sentir o alimento parado na garganta, às vezes uma tosse pós-deglutição, às vezes é um engasgo com a água, mas ele pode evoluir. Então, assim, o paciente ele pode chegar tanto a desnutrir, como ele pode broncoaspirar, e aí chegar até a óbito devido ao processo de broncoaspiração. Tá? Então, diagnosticou, o fonoaudiólogo ele vai direcionar o tratamento, é feito também pelo fonoaudiólogo, que a gente vai verificar se é necessário fazer alguns exercícios, né? O que é que a gente consegue usar aí como apoio nas terapias, como, por exemplo, o uso de laser terapia, eletroestimulação. Então, vai depender muito de cada caso. A gente sempre trabalha em equipe multiprofissional. Lígia, a disfagia, ela tem cura? A disfagia é um sintoma de algo que levou o indivíduo a sentir dificuldade de deglutir. Então, assim, ela tem tratamento. Lígia, gostaria de agradecer as suas informações e a sua participação aqui no Vida Leve. Eu que agradeço, muito obrigada por abrir esse espaço, para a gente poder levar informação à população sergipana e que busquem, né, o quanto antes, perceber um sintoma da disfagia, busquem a avaliação, para que a gente consiga prevenir o agravamento da disfagia. Muito bem, bate aqui. Obrigada.